Fala tropa, beleza? Eu sou o Vitor e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como vocês já puderam conferir aí no título do vídeo, tropa, mais uma vez um novo lançamento da Samsung sem pé nem cabeça. Após um tempo do lançamento dos intermediários Premium da Samsung, que a gente conhece como o A52 e o A72, a Samsung vem com o A52s versão 5G. O que não faz muito sentido, já que nós já tínhamos o A52 5G. E assim, o preço sugerido inicial dele fica ali em torno de R$ 3.500, o que é bem salgado. E, sendo muito sincero, talvez a gente conseguisse comprar algum topo de linha da própria Xiaomi. Então, tá realmente um valor bem salgado para o que entrega. E diferente da versão anterior do A52, ou do próprio A52 5G, aqui nós temos a cor preta e branco. Não temos mais a versão azul, pelo menos até o momento. E mesmo o preço sendo sugerido de R$ 3.500, nesse momento no próprio site da Samsung ele se encontra a 2.800. 2.500 se você for pagar à vista no boleto por Pix ou, sei lá, qualquer pagamento dessa forma. Mas ainda assim é um preço bem salgado. Até porque quando a gente tenta comparar ele com a própria versão anterior, que não faz tanto tempo assim, que é o A52 5G, sem ser a versão S, não temos grande diferença. Na verdade, eu apenas notei uma diferença, que foi o processador. E é sobre ele que nós vamos dar prioridade nesse vídeo, já que é a única diferença que ele realmente traz. Então, vamos para a tela para mostrar um pouquinho melhor aí para vocês. Então, beleza, a gente já está aqui no site da própria Samsung, na tela principal do produto. E como a gente pode ver aqui, ó, exatamente como eu falei, a gente só tem a versão preto e branco, não temos mais a versão azul. Muita gente achava bem bonito por ser diferente, não existe mais, pelo menos até o momento. Dual SIM e 128 GB de memória interna, com 6 GB de RAM. Não temos, pelo que eu vi, opção de expansão, nem a versão com 256 GB. Então você tem que ficar bem atento quando você comprar um celular assim. Agora, tropa, é que vem a questão. Quando a gente vê no próprio site da Samsung, não existe diferença entre o A52s 5G e o A52 5G, exceto o processador. Em questão estética, como vocês podem ver, é literalmente a mesma coisa, mesmo esquema de câmera. Então, não fez sentido algum esse lançamento. Como vocês podem ver, ó, questão de display, de IP67, de estabilização ótica da câmera, não temos diferença significativa. Uma tela de 120 Hz com brilho de 800 nits, então isso aqui já é bem considerável. Se você quiser, sei lá, ver na rua durante um dia de sol, provavelmente você vai conseguir ver. Então, aqui, como eu falei, a gente não tem diferença alguma para o A52 5G. Isso é muito estranho. Até as câmeras, pelo menos pelo que eu pude ver aqui, por megapixel e pela abertura da lente, são as mesmas. Tanto que aqui no site do Tudo Celular, eu abri um comparativo, o A52 5G e o A52s 5G. Aqui nós temos a questão do preço, como vocês podem ver aqui, ó, melhor preço, só que aí na internet a gente consegue achar um pouquinho mais barato, até aqui no próprio site da Samsung, ó, 2.800, e em si não faz diferença alguma. Mesmo peso, como vocês podem ver, apenas aproximadamente 6 meses de diferença de lançamento, já que o A52 5G foi no primeiro trimestre e o A52s 5G foi no terceiro trimestre do ano. Agora aqui, como eu disse, não há diferença. Nós temos a mesma tela, a mesma câmera. O que vai mudar um pouco é o desempenho. A versão do 52 5G, nós temos um Snapdragon 750G, enquanto a versão 52S 5G vem um 778G, também da Snapdragon. Beleza, qual a diferença real entre eles? Ou se existe alguma diferença entre eles? Aí a gente vai para essa outra tela, aí a gente vem para essa tela, que são exatamente os processadores de cada uma das versões. Esse aqui é da versão mais nova, o A52s, e aqui do A52 5G. Como vocês podem ver, aqui a gente tem um aumento teoricamente significativo em performance, tanto em jogo quanto rendimento da bateria em si. Mas, assim, se você é um usuário comum, se você vai, sei lá, só usar seu WhatsApp, seu Instagram, um YouTube, um joguinho casual, independente de qual jogo seja, a verdade é que não deve ter nenhuma grande diferença entre os dois no uso cotidiano. E isso é o que torna ainda mais bizarro, porque quando a gente vê aqui, ó, no teste de AnTuTu, até parece que realmente existe uma diferença significativa, porque o 750G vai para 380 mil pontos, enquanto o 778G vai para 521 mil. É uma diferença bem grande nesse caso, mas apenas em teste de performance. Se você vai usar no uso cotidiano, não vai fazer diferença.
Tanto que o próprio A52 normal, sem ser a versão 5G, ele vem com o Snapdragon 720G, que já faz um tempo que ele está no mercado. Como vocês podem ver aqui, o 778G dá uma surra nele, mas ainda assim, quem hoje tem um A52, um A72, não reclama, porque sabe qual é a proposta do celular, e ele supre muito bem, como eu disse, para um usuário comum, para um usuário que vai usar uma câmera, para um usuário que vai usar um WhatsApp, os aplicativos padrões aí que a gente tem, jogar esporadicamente e não quer que a bateria vá embora como água. Mas ok, até aí a gente entendeu que não faz muito sentido você pagar mais caro no A52s 5G ao invés do A52 5G, que a diferença no seu uso cotidiano vai ser muito, muito pequena. Você só vai gastar mais por isso. Agora, só para mostrar aí um pouquinho para vocês a questão de configuração. Voltei para a página do A52s 5G e eu vou vir aqui, ó, em specs. Então, beleza. Falando da especificação do A52s 5G, que, como eu disse, não vai se diferenciar muito da versão anterior. Aqui no próprio site da Samsung, ele não diz exatamente qual é o processador usado, ele apenas diz o clock e a quantidade de núcleos. Deveria falar, mas a gente já sabe qual é, então indiferente. A tela Super AMOLED padrão de 120 Hz atualmente da Samsung, então bem padrão nos intermediários atuais. E aqui nós temos as informações básicas. O tamanho da tela, a tecnologia usada, como eu falei, um Super AMOLED, Full HD Plus, sem muito mistério, o que a gente já conhece. Em questão de câmera, pelo que eu vi, é exatamente o mesmo conjunto do A52 5G. Uma câmera principal de 64 megapixels, grande angular de 12 e essas demais câmeras que, sendo bem sincero, a gente nem lembra que existem. Além da câmera frontal de 32 megapixels, padrão já do que a gente viu antes, então pagar mais pelo mesmo, na minha cabeça, não faz muito sentido. Não vou falar que você não deva fazer, mas eu não faria essa compra. Eu iria no A52 5G caso eu quisesse o 5G. Se não, eu provavelmente iria de A72 e ficaria muito satisfeito. Voltando aqui, como eu disse, ó, 6 GB de memória RAM com 128 de memória interna. E aqui, bacana da Samsung que ele diz a memória disponível. Geralmente a gente não tem muita noção disso, né? Mas bem interessante. E aqui, ó, corrigindo o que eu havia falado, ele tem sim um espaço para micro SD de até 1 TB. Então, se você for comprar, os 128 GB não serão um problema. Até porque você pode expandir para quanto você quiser, basicamente. E aqui nós temos as questões de bandas, né? As configurações de rede que o chip aceita. O chip, quando eu digo do próprio celular, não o chip da sua operadora. Então, aqui nós temos a questão de 2G, 3G, 4G e o 5G, que eu sinceramente não entendo muito, então não tenho muito o que passar aqui para vocês. E de resto, padrãozinho também, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, nada demais, só mais do mesmo. Então assim, tropa, eu não vou falar que seja um celular ruim, porque não é um celular ruim. Só que eu acredito que ele não esteja valendo o preço cobrado. Resumindo, para finalizar o vídeo, eu não compraria. Eu provavelmente, se eu quisesse a versão 5G, eu iria na versão do A52 5G e não no A52s 5G. Porque como eu falei, não existe diferença de câmera, não existe diferença de bateria, não existe diferença de carregador, de tela. A única diferença real é o processador, que em uso cotidiano não vai afetar o seu uso. O uso comum, como disse, os aplicativos padrões vão ser executados da mesma forma, vão ser muito bem utilizados com qualquer um desses processadores que a gente falou no vídeo de hoje, um 720G, um 778G como do A52s ou 750G, todos eles vão suprir muito bem a necessidade da maior parte das pessoas que usam Android. Então assim, do meu ponto de vista seria queimar dinheiro no momento, mas se você quiser, com certeza não é um celular ruim. E resumindo a questão de especificação, só para não ficar nenhuma ponta solta, tela Full HD Super AMOLED, padrão da Samsung, linda, perfeita, sem ter do que reclamar dessa tela. 6 GB de memória RAM, 128 de memória interna expansível com cartão de memória. Isso eu tinha confundido aí no início do vídeo, mas já corrigindo. Câmera principal de 64 megapixels, grande angular de 12, o resto é o resto, a gente basicamente não usa e fica ali quase que de enfeite. Uma câmera frontal de 32 megapixels, uma bateria de 4.500 mAh com um carregador rápido de 25 watts e a configuração de conectividade padrão. USB-C, Bluetooth 5.0, que não é mais recente, mas já também supre qualquer uso que você vá ter no seu Bluetooth. GPS, Wi-Fi 5.0 e 2.4. Então assim, bem padrãozinho
E com IP67, que como eu disse, a gente já tinha também na versão anterior, eu considero algo interessante. Então eu acho bem válido ter isso no celular, até porque nunca se sabe quando vai ter um acidente. Além disso, também contém NFC. E para finalizar, algo que eu realmente acho muito bacana, que estão tirando dos celulares atuais, eu não faço ideia do real porquê, a não ser ganhar mais dinheiro, entrada P2. Então é isso, tropa. Essa foi a minha opinião sobre esse novo lançamento da Samsung, que eu achei sem pé nem cabeça, não achei fazer sentido algum no momento, mas caso você queira, vai continuar sendo celular bom. Então é isso, tropa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado e te ajudado de alguma forma. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like aí no vídeo. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.